Fala, galera da Loucos por Vasco! Hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. Vamos falar de 4 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então, já deixa aquele like, se inscreve no canal e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A derrota por 4-0 para o Independiente Del Valle não foi apenas um revés no placar, mas também um golpe duro nas pretensões do Vasco da Gama na Copa Sul-Americana. A partida, disputada na altitude de Quito, marcou a pior goleada sofrida pelo Gigante da Colina nesta temporada de 2025 e colocou o time em uma situação delicada na competição. Agora, o desafio de reverter o resultado em São Januário parece gigantesco, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo elenco nos jogos decisivos. Desde o início da partida, ficou evidente que o Vasco teria dificuldades para se impor diante do Del Valle. O fator altitude, sempre um adversário implacável para equipes brasileiras, pesou significativamente no desempenho físico e tático do time comandado por Fernando Diniz. Apesar de ter chegado à capital equatoriana com antecedência para tentar se adaptar às condições locais, o elenco cruzmaltino não conseguiu superar os desafios impostos pelo ambiente hostil. A expulsão de Lucas Piton no primeiro tempo ampliou ainda mais as dificuldades, deixando o Vasco com um jogador a menos e praticamente inviabilizando qualquer chance de reação. Para muitos torcedores, essa goleada foi um reflexo claro das fragilidades do elenco vascaíno. Além da limitação técnica, o time demonstrou pouca capacidade de adaptação ao estilo agressivo e eficiente do Del Valle, que soube explorar muito bem os espaços deixados pelo Gigante da Colina. Os 4 gols sofridos foram um castigo inevitável para uma equipe que, mesmo com esforço, não conseguiu oferecer resistência suficiente para segurar o ímpeto dos equatorianos. Esse resultado não apenas ampliou as críticas à gestão e ao planejamento esportivo, mas também aumentou a pressão sobre o técnico Fernando Diniz, que precisa encontrar soluções urgentes para evitar uma eliminação precoce na competição. O cenário agora é de extrema dificuldade para o Vasco. Para avançar às oitavas de final da Sul-Americana, o time precisará devolver uma vitória por 4 gols de diferença em São Januário, algo inédito na história do clube em competições internacionais. Embora o Maracanã lotado possa ser um diferencial importante, a missão parece hercúlea diante de um adversário experiente e bem organizado como o Del Valle. Além disso, a confiança do elenco pode estar abalada após uma derrota tão contundente, o que torna ainda mais difícil imaginar uma reação convincente no jogo de volta. Outro ponto preocupante é o impacto dessa goleada no calendário já apertado do Vasco. Com compromissos importantes no Campeonato Brasileiro e outras competições, o desgaste físico e emocional pode comprometer o desempenho do time nos próximos confrontos. Para muitos analistas, essa situação reforça a necessidade de reforços urgentes para dar mais profundidade ao elenco e evitar novos tropeços em momentos decisivos. Por outro lado, a derrota também serve como um alerta para a diretoria e a comissão técnica. O Vasco precisa repensar sua estratégia tanto dentro quanto fora de campo. Desde a preparação física até as contratações, é fundamental que o clube encontre soluções rápidas para corrigir suas falhas e recuperar a competitividade. A torcida, que já vinha demonstrando insatisfação com os resultados recentes, espera respostas imediatas para evitar que o Gigante da Colina continue perdendo protagonismo no cenário nacional e internacional. Por fim, a goleada para o Del Valle expõe as fragilidades do Vasco em competições internacionais, onde a margem para erros é mínima. Resta saber se o clube será capaz de aprender com esse revés e buscar forças para reverter a situação em São Januário. Independentemente do resultado na Sul-Americana, essa experiência deve servir como um aprendizado para o futuro do projeto cruzmaltino. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre a goleada histórica sofrida pelo Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do Gigante da Colina. O técnico Fernando Diniz falou sobre as limitações financeiras do clube e despistou sobre possíveis reforços. Como isso pode impactar o planejamento do Vasco? Vamos entender melhor essa história. Após a goleada sofrida para o Independiente Del Valle, o técnico Fernando Diniz foi questionado sobre os planos de reforços do Vasco da Gama para a sequência da temporada. Em suas declarações,
O treinador preferiu não entrar em polêmicas ou criticar a diretoria, mas deixou claro que as limitações financeiras do clube são um obstáculo significativo para contratações. Essa realidade expõe as dificuldades enfrentadas pelo Gigante da Colina em um momento crucial de sua reconstrução, onde a necessidade por reforços é evidente, mas os recursos disponíveis são escassos. Diniz destacou que o Vasco tem consciência de suas restrições orçamentárias desde o início do projeto atual, não tem caça às bruxas. O Vasco tem suas limitações financeiras, na qual eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. A gente não tem dinheiro para contratar. Não temos condições financeiras para fazer. É caro, afirmou o treinador. Essas palavras refletem uma situação que já era conhecida pelos torcedores, mas que ganha contornos ainda mais preocupantes após derrotas como a sofrida na altitude de Quito. Com o elenco demonstrando fragilidades técnicas e físicas, a ausência de reforços pode comprometer ainda mais o desempenho do time em competições decisivas. A chegada de Thiago Mendes foi citada por Diniz como uma exceção viável dentro das possibilidades financeiras do clube. O volante, contratado recentemente, representa uma aposta estratégica para resolver problemas no meio-campo, mas a diretoria ainda precisa de mais peças para fortalecer outras áreas do time. No entanto, a falta de recursos impede que o Vasco busque nomes de maior expressão no mercado. A estratégia, então, tem sido focar em jogadores específicos que se encaixem no perfil tático e econômico do clube. Conseguimos trazer o Thiago Mendes. Precisamos trazer poucos jogadores, mas jogadores que acreditamos que vão dar certo, explicou o técnico. Essa abordagem, embora compreensível, levanta dúvidas sobre a capacidade do elenco atual de suportar as demandas de um calendário tão exigente. Além disso, as declarações de Diniz contrastam com as críticas feitas por outros ícones do clube, como Felipe Luiz, que recentemente disparou contra a diretoria por não contratar o atacante Pedro. Enquanto alguns ex-jogadores cobram reforços imediatos, o técnico prefere adotar um tom mais diplomático, evitando criar ainda mais tensão nos bastidores. Para muitos torcedores, essa postura pode ser vista como uma tentativa de preservar o ambiente interno, mas também gera frustração por não pressionar a diretoria a buscar soluções mais assertivas. Outro ponto relevante é o impacto dessas limitações financeiras no planejamento esportivo. Sem poder investir pesadamente no mercado, o Vasco precisa apostar em alternativas criativas, como o aproveitamento de jovens da base ou a negociação de jogadores com baixo custo. No entanto, essas opções nem sempre garantem a qualidade necessária para competir em alto nível. Além disso, o clube enfrenta concorrência acirrada de equipes com maior poder aquisitivo, o que dificulta ainda mais a chegada de reforços promissores. Por outro lado, a postura de Diniz também reflete uma tentativa de gerir expectativas. Ao reconhecer publicamente as dificuldades financeiras, o treinador busca alinhar a torcida à realidade do clube, evitando promessas irrealistas ou falsas esperanças. No entanto, isso não significa que o Vasco deva se conformar com sua situação atual. Muitos torcedores acreditam que, mesmo com limitações, o clube poderia adotar medidas mais eficazes para reforçar o elenco, como a venda de atletas pouco utilizados ou a renegociação de contratos para liberar espaço no orçamento. Agora, com o próximo jogo marcado para sábado, 15, contra o Grêmio, em São Januário, o Vasco terá a chance de mostrar alguma reação após a derrota na Sul-Americana. Esse confronto será crucial para medir a capacidade do time de superar adversidades e recuperar a confiança da torcida. No entanto, sem reforços imediatos à vista, a pressão sobre a diretoria e o elenco só tende a aumentar. Por fim, as declarações de Diniz evidenciam a complexidade de liderar um clube como o Vasco em um momento de transição. A falta de recursos financeiros limita as opções, mas também exige criatividade e planejamento estratégico para superar as adversidades. Resta saber se o Gigante da Colina conseguirá encontrar soluções dentro de suas possibilidades para retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre as limitações financeiras do Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do Gigante da Colina. O clube sofreu um novo transfer ban da FIFA por dívidas relacionadas ao volante Sforza. Como isso afeta as possibilidades de reforços? Vamos entender melhor essa história.
O Vasco da Gama enfrenta mais um capítulo complicado em sua gestão financeira após ser penalizado com um novo transfer ban pela FIFA. Desta vez, a punição está relacionada a uma dívida de 2,3 milhões de dólares com o Newell's Old Boys pela contratação do volante Sforza. O clube argentino também cobra uma multa adicional de 345 mil dólares, totalizando cerca de 15 milhões de reais no câmbio atual. A decisão restringe o Vasco de registrar novos jogadores até que a situação seja resolvida, ampliando as dificuldades para reforçar o elenco em um momento crucial da temporada. Essa não é a primeira vez que o Gigante da Colina enfrenta uma penalidade desse tipo. Há poucos meses, o clube foi alvo de um transfer ban por dívidas com o Nantes, da França, referentes à contratação do atacante Adson. Naquela ocasião, a diretoria conseguiu reverter a decisão ao argumentar que o Vasco está em processo de recuperação judicial, o que impede o pagamento de credores fora do escopo processual. Esse precedente gerou otimismo na SAF, Sociedade Anônima do Futebol, que agora confia em uma solução semelhante para o caso envolvendo Newell's Old Boys. Em comunicado oficial, o Vasco afirmou que a legislação brasileira suspende obrigações financeiras durante o processo de recuperação judicial e que decisões recentes do Comitê Disciplinar da FIFA têm reconhecido a soberania das leis nacionais em casos como esse. Nos termos da legislação brasileira relativa à recuperação judicial, o pagamento da obrigação questionada, dívida por Sforza, encontra-se legalmente suspenso, destacou o clube. Além disso, a diretoria reiterou seu compromisso com a condução responsável e transparente do processo de reestruturação financeira. Apesar da confiança em uma reversão, o novo transfer ban expõe as fragilidades do Vasco em sua gestão econômica. As dívidas acumuladas ao longo dos anos continuam sendo um obstáculo significativo para o clube recuperar sua competitividade. Sem poder registrar novos jogadores, o Gigante da Colina fica limitado em suas opções para fortalecer o elenco, especialmente em um calendário tão exigente. Para muitos torcedores, essa situação reflete a necessidade de uma reformulação ainda mais profunda nas finanças e na estrutura administrativa do clube. Por outro lado, o caso também destaca um avanço importante: a FIFA começa a reconhecer a soberania da legislação brasileira em questões de recuperação judicial. Em entrevista recente, a diretora jurídica da SAF vascaína, Bianca Reis, celebrou a decisão favorável no caso do Nantes como um marco histórico. É a primeira decisão em que a FIFA, acolhendo a tese do Departamento Jurídico do Vasco, reconhece a soberania da lei brasileira em matéria de recuperação judicial. Essa segurança jurídica se traduz no reconhecimento de que a lei está sendo devidamente cumprida, sem surpresas, e nos permite seguir em frente com confiança, afirmou. Esse precedente pode ser determinante para resolver rapidamente o novo transfer ban. No entanto, enquanto aguarda a decisão final, o Vasco precisa lidar com as consequências práticas dessa penalidade. A impossibilidade de registrar novos jogadores compromete os planos de reforçar o elenco para competições como a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Com o time já demonstrando fragilidades técnicas e físicas, a falta de alternativas no mercado pode agravar ainda mais a situação. Para muitos analistas, isso reforça a importância de aproveitar melhor as categorias de base e de buscar soluções criativas dentro das limitações impostas. Além disso, o transfer ban também gera preocupações sobre a imagem do clube no cenário internacional. Ao acumular dívidas com clubes estrangeiros, o Vasco corre o risco de perder credibilidade no mercado da bola, dificultando futuras negociações. Isso pode impactar diretamente a capacidade do clube de atrair investidores ou parceiros estratégicos para acelerar sua reconstrução financeira. Por fim, o novo transfer ban serve como um lembrete de que o Vasco ainda tem um longo caminho pela frente para sanear suas contas e retomar o protagonismo no futebol brasileiro. Embora a diretoria confie na reversão da penalidade, é fundamental que o clube adote medidas preventivas para evitar novos casos como esse no futuro. A transparência e a responsabilidade na gestão serão essenciais para conquistar a confiança da torcida e dos parceiros. Mas agora, deixando de lado essa análise sobre o transfer ban e seus impactos no Vasco, vamos falar de outra notícia importante que mexe diretamente com o presente do Gigante da Colina. O clube está tentando antecipar o fim do empréstimo de Cauã Barros ao América Mineiro. Como essa movimentação pode impactar o planejamento do elenco? Vamos entender melhor essa história.
Uma revelação feita por Joel Santana trouxe à tona um debate importante sobre o momento vivido pelo Vasco da Gama. O treinador, conhecido carinhosamente como Papai Joel, afirmou que membros da diretoria do clube, incluindo Pedrinho, Felipe e Edmundo, pediram que ele evitasse fazer críticas públicas ao elenco em suas aparições na mídia. Essa declaração gerou forte repercussão entre torcedores e especialistas, levantando questionamentos sobre a pressão interna no Gigante da Colina e os desafios enfrentados pela gestão para lidar com as críticas durante uma fase de instabilidade. De acordo com Joel Santana, o pedido foi feito em um contexto de dificuldades técnicas e resultados abaixo das expectativas. O treinador, que é uma figura respeitada no futebol brasileiro e tem uma relação de longa data com o Vasco, admitiu que foi orientado a poupar o time de comentários negativos que pudessem aumentar a pressão sobre os jogadores. Eles me pediram para não criticar tanto o elenco. Entendo a situação, mas também sei que, como treinador e ídolo do clube, tenho o dever de ser sincero, disse Joel em entrevista recente. A fala evidencia o delicado equilíbrio entre proteger o grupo e chamar a atenção para problemas que precisam ser resolvidos. O pedido de Pedrinho, Felipe e Edmundo reflete a preocupação da diretoria em preservar a imagem do clube e evitar ainda mais desgaste em um momento já complicado. O Vasco vem enfrentando dificuldades tanto dentro quanto fora de campo, com resultados inconsistentes no Campeonato Brasileiro e eliminações frustrantes em competições como a Copa do Brasil. Além disso, o ambiente interno tem sido marcado por especulações sobre a gestão e o planejamento esportivo, o que aumenta a sensibilidade em torno de qualquer crítica pública. Para muitos torcedores, essa postura pode ser vista como uma tentativa de controlar a narrativa e evitar crises maiores. No entanto, a declaração de Joel Santana também levanta questões sobre transparência e autocrítica. Em momentos de crise, a comunicação aberta e honesta é essencial para reconquistar a confiança da torcida e corrigir rumos. Ao pedir que Joel amenizasse suas críticas, a diretoria pode estar tentando proteger o elenco, mas também corre o risco de criar uma percepção de falta de autenticidade. Para muitos torcedores, isso pode ser interpretado como um sinal de fragilidade ou medo de enfrentar os problemas de frente. Afinal, o Vasco sempre foi conhecido por sua paixão e sinceridade, características que seus ídolos e dirigentes deveriam representar. Outro ponto relevante é o papel de figuras como Pedrinho, Felipe e Edmundo nesse cenário. Como membros da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, e ícones do clube, eles têm a responsabilidade de liderar o projeto de reconstrução do Vasco. No entanto, suas decisões e orientações precisam ser alinhadas com as expectativas dos torcedores, que esperam transparência e comprometimento. Ao pedir que Joel evitasse críticas, eles podem estar buscando proteger o elenco, mas também correm o risco de parecer distantes da realidade enfrentada pelo clube. Essa situação reforça a necessidade de uma gestão mais assertiva e comunicativa, capaz de unir diretoria, jogadores e torcedores em torno de um objetivo comum. Além disso, a fala de Joel Santana destaca a complexidade de liderar um clube como o Vasco em um momento de transição. O treinador, que já passou por diversas experiências no futebol, sabe que críticas construtivas são essenciais para o crescimento de qualquer equipe. No entanto, ele também reconhece a importância de apoiar o clube em momentos difíceis. Esse dilema reflete a tensão entre o desejo de expor problemas e a necessidade de manter a harmonia interna. Para Joel, o desafio é encontrar o tom certo em suas declarações, equilibrando sinceridade e respeito ao trabalho desenvolvido. Por fim, a revelação de Joel Santana serve como um lembrete de que o Vasco está passando por uma fase de transformação. A pressão sobre o elenco e a diretoria é natural em um clube com a grandeza do Gigante da Colina, mas também exige maturidade e planejamento para superar os obstáculos. O pedido de Pedrinho, Felipe e Edmundo pode ter sido bem intencionado, mas também reforça a necessidade de maior diálogo e transparência com a torcida. Afinal, o Vasco só será forte novamente se todos estiverem unidos em busca do mesmo objetivo. E aí, torcedor vascaíno, o que você achou dessas notícias que mexem diretamente com o futuro do Gigante da Colina? Como vê a revelação de Edmundo sobre a contratação de Thiago Mendes? Você acredita que a gestão está lidando bem com as negociações ou há espaço para questionamentos? Acha que Thiago Mendes será um bom reforço para o time ou sua chegada foi apenas uma imposição externa? Já sobre Aguinaldo,
Qual é a sua expectativa para essa possível venda ao Torino? Acredita que os 20 milhões de reais podem ser bem investidos para fortalecer o elenco? Ou prefere que o Vasco mantenha uma fatia maior dos direitos econômicos do jogador? Como avalia a estratégia do clube de reter percentuais de jovens talentos como forma de garantir retorno financeiro no futuro? E por fim, o que você pensa sobre a valorização de Cauã Barros e o pedido de Joel Santana para evitar críticas ao elenco? Acredita que o jovem volante pode ser peça-chave no futuro do Vasco? Além disso, como avalia o momento político e técnico do clube diante das declarações de Joel? Você acha que o time precisa de mudanças urgentes para recuperar protagonismo ou a diretoria está no caminho certo? Agora queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essas 4 notícias. Sua visão é fundamental para debatermos juntos o presente e o futuro do Vasco. Você está confiante com as decisões da diretoria ou acredita que o gigante da colina precisa de mudanças urgentes para voltar aos trilhos? E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão e deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais torcedores como você. Comente também o que gostaria de ver nas próximas análises. Vamos juntos mostrar que o Vasco é gigante dentro e fora de campo.